Alô, alunos da Rede Pública Municipal de Lavras. Sou a professora Kênia. Vamos continuar conversando sobre a disciplina Ciências do 4º ano. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cadeia e teia alimentar. Em ecologia, dois termos importantes que temos são cadeia alimentar e teia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros para se alimentarem. Nós vamos lembrar só um pouquinho quando nós estudamos na aula passada, quando nós falamos que os seres vivos, plantas e algas, que elas próprias produzem o seu alimento através da fotossíntese. E os outros, eles dependem um do outro para se alimentar. Na cadeia alimentar, nós temos processos, nós temos um ciclo. Esse ciclo, ele começa nos produtores, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, que são as plantas. As plantas, foi demais, que são as plantas. As plantas, através do sol, elas obtêm energia. E aí elas crescem, se reproduzem. Nessa reprodução, elas conseguem, através da energia, obter seu próprio alimento, que é a fotossíntese. Então, numa cadeia alimentar, as plantas são consideradas produtores. O próximo passo são os consumidores. São aqueles que alimentam-se de outro ser vivo. Tem o primário, o secundário e o terciário. Nessa cadeia alimentar, o consumidor primário, ele vai servir de alimento para o consumidor secundário, que são os homens. Nós vamos levar em consideração o formato usual, onde o homem ele se alimenta do leite e da carne da vaca, ok? Então, produtores são as plantas, que são as que elas próprias produzem o seu alimento através da fotossíntese. Depois nós temos o consumidor primário, que é quem utiliza, quem se alimenta das plantas, que são os herbívoros, e o consumidor secundário, que é quem come a carne e o leite do consumidor primário. É muito interessante observar que quando nós olhamos essa seta, nós temos que ver que ela é uma seta unidirecional, ela tem um sentido só. Ou seja, o consumidor primário, ele se alimenta do produtor e o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário. No último plano, nós temos os decompositores. Nós estudamos também lá atrás sobre as bactérias e os fungos. As bactérias, elas fazem parte dessa cadeia alimentar porque elas, após essas frutas serem jogadas na natureza, elas são decompostas através de bactérias e fungos. Eu quis trazer essa imagem só para vocês verem a planta que nós conversamos, que nós não devemos utilizar, tá? Que são esses cogumelos que nascem da natureza, que eles não são ideais para consumo do ser humano. Quis trazer um pouquinho também, porque quando nós falamos de seres vivos, nós falamos das plantas que produzem o seu próprio alimento e das algas também. Então, de acordo com esse desenho, os cogumelos se alimentam das plantas, das algas, os peixes pequenos se alimentam dos cogumelos, os peixes grandes se alimentam dos peixes pequenos e os animais, as aves que ficam à margem, alimentam-se desses peixes grandes. Vocês observem também que a seta ela é para sentido único, uma seta unidirecional. Isso é uma cadeia alimentar. Quando nós entramos na teia alimentar, essa teia são diversas cadeias alimentares interligadas uma entre a outra. Essas interligações mostram que um mesmo organismo pode apresentar hábitos de alimentos variáveis e, portanto, ocupar diferentes níveis atróficos. Ou seja, um consumidor secundário
Na teia alimentar, ele pode ser um consumidor primário, porque ele vai utilizar-se, além de carne e leite, mas ele também vai comer os vegetais, que são as plantas. E esse fluxo de energia e nutrientes segue caminhos diferentes, caminhos diversos. Esse é um exemplo de teia alimentar. As setas, quando elas são direcionadas, vocês podem observar que ela nunca está para um mesmo lado. Ou seja, uma onça pode comer uma lebre, e uma lebre pode comer uma planta, e assim sucessivamente. Ou seja, não tem um único sentido. É muito importante que nós nos atentemos para o ecossistema. O ecossistema é onde o ser vivo nasce, reproduz, cresce, e ele utiliza, ele interliga, ele vive de um ser vivo e o outro ser vivo tentando se manter para não ser a forma de alimento de outro. Um abraço, se cuidem e até a próxima.